Você vende pela internet e está vendendo como pessoa física. Será que você tem algum tipo de risco? Qual é o tipo de problema que você pode ter? Quais são os cuidados que você precisa ter? Nesse vídeo eu vou dizer o que você precisa saber sobre esse assunto. Mas antes de mais nada, já deixa o seu like, porque ajuda que esse conteúdo chegue para mais pessoas. Fechou? E você não está inscrito no nosso canal? Se inscreve, né? Aqui tem conteúdo de valor para você, tá bom? Vamos lá. Então você está vendendo na internet, você começou a trabalhar e você, por exemplo, ainda está testando, ou você cresceu muito rápido, começou a vender muito, mas está recebendo valores na sua pessoa física. Será que o fisco pode te pegar, mais precisamente a Receita Federal? Pode pegar sim, porque os valores que são transacionados nas plataformas, eles são monitorados. E isso pode se chamar a atenção do fisco. E nós temos uma decisão recente de um caso cujo o valor da multa foi de 253.415, que é equivalente a 75% do valor transacionado numa conta pessoa física sem origem. Olha só, de acordo com as regras do imposto de renda pessoa física, todo valor que nós recebemos, nós temos que ter uma origem. Então, por exemplo, se você vende uma mercadoria e você está comercializando mercadoria, obviamente o valor do seu lucro é uma parcela pequena comparado com o valor da mercadoria na maioria dos casos. Só que se você, porventura, está comercializando muito, está movimentando muito a sua conta pessoa física, e se você tiver o azar de ser pego pelo fisco e tiver que prestar esclarecimento, você vai sofrer uma autuação, está sujeito a sofrer uma autuação sobre o montante total que você movimentou. Se você considerar que essa autuação ela seria de 75% no mínimo, nesse caso você já teria um valor que seria mais do que é efetivamente o lucro que você teria na maioria dos casos. Ou seja, você pode estar correndo um risco muito grande sem saber que está correndo. Mas quando é que pode chamar atenção? Tecnicamente, poderia chamar atenção sobre qualquer valor, né? Porque se o valor é monitorado na plataforma, então esses valores que foram transacionados poderiam realmente chamar atenção. Mas nesse caso especificamente que eu citei, foi de um valor por volta de 400 mil reais no total. Que depois, né, com a multa e tudo mais, deu aquilo ali que eu falei. Então, o que acontece? Valores maiores, obviamente, te colocam em risco maior. O que nós temos pego aqui na Tactus? Muitos clientes, quando nos procuram, eles já nos procuram numa situação muito mais avançada de movimentação da pessoa física. E aí, nós temos que estudar uma forma de que ele possa regularizar com a menor tributação possível. Existe a possibilidade, por exemplo, dependendo da atividade que você exerceu, de fazer o que é chamado de carnê-leão, e aí você vai ter deduções que podem ser feitas, mas você vai ter um imposto a pagar sobre a parcela realmente que não é dedutível. E, consequentemente, esse imposto seria muito maior do que seria o imposto sobre uma pessoa jurídica. E aí você tem duas opções principais sendo uma pessoa jurídica. Primeiro, você pode constituir o MEI, desde que você se atente ao fato que o MEI também tem limite. E que se você ultrapassar esse limite, você também vai ter risco. Então, o limite mensal, R$ 6.750 por mês. Ou seja, você pode ter até R$ 81 mil de faturamento nesse MEI e, consequentemente, você vai pagar o imposto mínimo sobre isso. Só que quem vende na internet, normalmente não vende somente isso. Por que nós podemos dizer? Porque a gente trabalha com clientes que vendem na internet. A gente sabe, a pessoa quando nos procura já está vendendo 15, 30, 20 mil reais todos os meses. E aí você olha para o ano todo, está transacionando 400, 500 mil reais no ano. Facilmente a pessoa consegue isso se ela souber fazer um bom trabalho dentro das suas vendas na internet. Então, qual é o cuidado que você precisa ter? É você buscar, logo de início que você começou a performar, regularizar toda a origem desses ganhos que você tem. Procurando a Tactus, a gente vai analisar sempre o caso individualmente e vai entender o que você já transacionou, qual foi a plataforma que você transacionou, o que pode ser feito, o que dá para regularizar com a sua declaração de imposto de renda, se vai ter que fazer um carnê-leão ou não, e daqui para frente criar uma opção onde tributariamente você vai pagar o imposto menor possível e, consequentemente, você vai ficar tranquilo em relação a isso.
Porque quando você paga o seu imposto na pessoa jurídica, na pessoa física você vai ter isenção de imposto. Então, por exemplo, você está faturando 50 mil reais e você está com uma alíquota de 6% na pessoa jurídica, quando você vai para a pessoa física, o valor que vai te sobrar, você vai ter isenção total. E aí, no seu imposto de renda do ano seguinte, vai ser mencionado num campo específico de isenção. Consequentemente, você tem essa modalidade que é bem interessante. Se fosse esses 50 mil reais como pessoa física, você teria uma tributação muito mais alta do que isso. Dependendo da situação, pode ser entre 15% a 27% mais ou menos. E aí, consequentemente, imagine o quanto da parcela de todo o seu lucro você perderia e às vezes praticamente empataria somente com a questão do imposto. Pagar imposto dói? Claro que dói, eu também não gosto de pagar imposto e eu pago muito imposto. Mas a gente precisa pagar, até para a gente poder justificar as compras, as movimentações, tudo aquilo que nós temos na nossa pessoa física. Ou seja, na prática, quem paga certo não paga duas vezes. Quem não paga, paga uma multa que é muito maior do que pagar realmente certo. Então, fazendo isso, você vai resolver o seu problema. Esse processo que eu citei, que é um processo da Fazenda Nacional, com certeza a pessoa que acabou perdendo esse processo foi muito prejudicada. E eu espero que você não seja prejudicado como essa pessoa foi. E para isso, você tem a Taxo para te ajudar, tá bom? Fez sentido? Tem alguma dúvida? Chama a gente no Instagram, chama a gente dentro do nosso site, tem um serviço de WhatsApp lá, e aí a galera vai te dar o suporte que precisa, te dar orientações necessárias para que você possa ter resultados nas suas vendas digitais. E até um próximo conteúdo.